Eduardo Vasconcelos caminhava pela Praça da Liberdade como se o mundo fosse um tabuleiro, onde ele movia as peças com a arrogância de quem sabe que o jogo está ganho antes mesmo de começar. O sol castigava a pele, refletindo no tecido caro do seu terno, e cada passo seu era um golpe de autoridade, um aviso silencioso para quem ousasse atravessar seu caminho. A praça fervilhava de vida, o cheiro de tinta fresca misturado ao suor abafado da multidão, o brilho frio dos bancos de pedra contrastando com o calor humano que se aglomerava para a cerimônia de inauguração. Tudo ali era um palco, e Eduardo, o ator principal que dominava o espetáculo com um sorriso ensaiado. Mas então, no canto da praça, um vulto desleixado chamou sua atenção. Um homem encurvado, vestido com trapos que pareciam carregar o peso de uma vida inteira de abandono, segurando uma bolsa surrada como se fosse seu último tesouro. Eduardo sentiu um desconforto rastejante, uma irritação que crescia como uma ferida aberta. Mandou seus seguranças expulsarem o mendigo sem hesitar, sua voz cortante como um açoite. "Tira ele daqui, não suja minha festa." A multidão se calou. Alguns olhos desviaram. Outros franziram a testa, mas ninguém ousou desafiar o deputado. O silêncio pesado era quase um grito abafado de vergonha. O que Eduardo não sabia era que aquele mendigo era muito mais do que aparentava. Dr. Miguel Ferreira, auditor aposentado, havia se infiltrado naquele cenário podre há meses, colecionando provas, testemunhos, fragmentos de uma corrupção que corroía o coração do gabinete de Eduardo. Por trás da aparência cansada, Miguel carregava uma tempestade de dor e determinação, uma ferida que sangrava em silêncio, uma luta que se travava em cada batida do seu peito. Ser expulso daquela forma, humilhado diante de tantas testemunhas, foi um golpe que cortou mais fundo do que qualquer lâmina. Sua missão, seu sacrifício, reduzidos à insignificância de um mendigo qualquer. Enquanto Eduardo se banhava nos aplausos, alheio à bomba-relógio que pulsava sob seus pés, Miguel sentiu a chama da revolta acender dentro de si. A humilhação não era derrota, mas combustível. A dor se transformava em fogo, um fogo que queimava a corrupção, que prometia revelar a podridão escondida sob o verniz brilhante do poder. Ele se afastou, sumindo nas sombras da praça, invisível para todos, menos para a justiça que carregava no olhar. O ar úmido parecia pesar mais, como se carregasse o prenúncio de uma tempestade que estava por vir. Quanto tempo até que a verdade desmoronasse o império cuidadosamente construído por Eduardo? A dúvida pairava, densa e sufocante, um nó apertado no peito da cidade inteira. A ferida estava aberta, a dor crua, e a batalha só começava. Miguel sabia que não havia volta, que cada passo adiante traria novos fantasmas, novos desafios. Mas também sabia que depois das tempestades mais terríveis, o sol mais brilhante sempre encontra seu caminho para brilhar. A praça continuava viva, o murmúrio da multidão se misturava ao som distante da cidade, e ali, entre a luz e a sombra, uma guerra silenciosa se desenhava. Uma guerra que ninguém poderia ignorar por muito tempo. Eduardo Vasconcelos avançava pela Praça da Liberdade com a arrogância de um rei que já sabe o destino do seu reino. O sol castigava seu rosto, refletindo no brilho do terno caro, enquanto cada passo seu ecoava como um martelo batendo no ferro quente da autoridade. A praça fervilhava de vida. O cheiro forte de tinta fresca se misturava ao suor abafado da multidão. O brilho frio dos bancos de pedra contrastava com o calor humano que se amontoava para a cerimônia de inauguração. Tudo era um palco, e Eduardo, o protagonista que dominava o espetáculo com um sorriso calculado. No entanto, no canto da praça, um vulto desleixado quebrou a cena perfeita. Um homem encurvado, vestido com roupas gastas que pareciam carregar o peso de décadas de abandono, segurava uma bolsa surrada como se fosse seu último tesouro.
Eduardo sentiu um incômodo rastejante, uma irritação que crescia como uma ferida aberta. Mandou seus seguranças expulsarem o mendigo sem pensar duas vezes. Sua voz cortante como um chicote. Tira ele daqui. Não suja minha festa. O silêncio caiu pesado, olhos desviaram, testas se franziram. Mas ninguém ousou desafiar o deputado. Era um grito abafado de vergonha. O que Eduardo ignorava era que aquele mendigo era muito mais do que aparentava. Dr. Miguel Ferreira, auditor aposentado, havia se infiltrado naquele cenário podre há meses, colecionando provas, testemunhos, fragmentos de uma corrupção que corroía o coração do gabinete de Eduardo. Por trás da aparência cansada, Miguel carregava uma tempestade de dor e determinação, uma ferida que sangrava em silêncio, uma luta que se travava em cada batida do seu peito. Ser expulso daquela forma, humilhado diante de tantas testemunhas, foi um golpe que cortou mais fundo do que qualquer lâmina. Sua missão, seu sacrifício, reduzidos à insignificância de um mendigo qualquer. Enquanto Eduardo se banhava nos aplausos, alheio à bomba-relógio que pulsava sob seus pés, Miguel sentiu a chama da revolta acender dentro de si. A humilhação não era derrota, mas combustível. A dor se transformava em fogo, um fogo que queimava a corrupção, que prometia revelar a podridão escondida sob o verniz brilhante do poder. Ele se afastou, sumindo nas sombras da praça, invisível para todos, menos para a justiça que carregava no olhar. O ar úmido parecia pesar mais, como se carregasse o prenúncio de uma tempestade que estava por vir. Mas, naquele instante, algo inesperado rasgou o ar pesado da praça. Um grito estridente, cortante como vidro quebrado. Um disparo ecoou, e o mundo pareceu congelar. Miguel caiu no chão, a bolsa escorregando de suas mãos, espalhando papéis que voaram como folhas secas ao vento. O silêncio se partiu em 1000 pedaços, e a multidão entrou em pânico. Eduardo congelou, o sorriso congelado no rosto, olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. O que ninguém sabia, nem mesmo Miguel, era que a bala não era para ele. O tiro atravessou o ar e acertou de raspão alguém atrás dele. Um sussurro percorreu a multidão. É a filha de Eduardo. Maria Vasconcelos caiu no chão, os olhos arregalados, o sangue escorrendo como tinta vermelha sobre a calçada cinza. Eduardo correu até ela, a máscara de poder desmoronando em segundos, revelando um homem despedaçado, um pai que não podia salvar sua própria filha. Miguel, ainda no chão, sentiu o mundo desabar ao seu redor. Aquela não era uma coincidência, era uma mensagem. A guerra que ele pensava travar contra a corrupção agora tinha um preço que ninguém poderia prever. O poder de Eduardo, antes inabalável, estava rachando, e a verdade que Miguel buscava revelar se tornava uma arma de destruição em massa, capaz de destruir não só um império, mas vidas inocentes. A praça, antes palco de uma festa, transformou-se em um cenário de horror e dúvida. Quem atirou? Por quê? E, acima de tudo, quem estava disposto a pagar o preço da verdade? Miguel sentiu o peso da culpa esmagar seu peito, o gosto amargo da desesperança misturado com uma centelha de determinação. A batalha não era mais só contra a corrupção, era contra o silêncio mortal que ameaçava engolir tudo. E no meio daquele caos, uma pergunta que queimava como brasa viva. O que Eduardo Vasconcelos esconderia para proteger a filha? Porque, afinal, o que parecia ser um jogo de poder era, na verdade, um tabuleiro onde as peças se moviam sozinhas e onde a próxima jogada poderia ser a última. Eduardo Vasconcelos permaneceu ajoelhado ao lado de Maria, o corpo dela trêmulo, a mão ensanguentada agarrando a dele como se fosse a única âncora num mar de desespero. O grito da multidão se misturava ao som distante das sirenes, uma cacofonia que parecia rasgar o tecido da realidade. O sol, que antes castigava com sua luz impiedosa, agora parecia se esconder atrás de nuvens carregadas, como se o céu também sentisse o peso da tragédia.
Miguel, ainda caído no chão, sentia o gosto amargo da culpa escorrer pela garganta, um veneno que queimava cada pedaço de esperança que tentava brotar. Ele queria se levantar, correr para ajudar, mas algo dentro dele congelava, um nó invisível apertando o peito com força sufocante. A bolsa aberta ao seu lado espalhava documentos que agora pareciam inúteis diante do horror que se desenrolava. Foi então que, entre os sussurros e o caos, uma voz baixa e firme cortou o ar. Não é só a filha dele que está em perigo. Todos se viraram para o homem que surgira das sombras, um rosto conhecido, mas que Eduardo jamais esperava ver ali. Helena Vasconcelos, irmã de Eduardo, com os olhos brilhando de uma fúria contida e uma tristeza profunda. Helena! Eduardo gaguejou, a máscara de controle rachando em 1000 pedaços. O que você está fazendo aqui? Ela avançou, o passo decidido, e puxou um envelope grosso do bolso do casaco. Você acha que essa bala foi um acidente? Que a guerra é só contra a corrupção? Está tudo errado, Eduardo. Muito errado. Com mãos trêmulas, ela jogou o envelope sobre o corpo de Maria, que agora tremia menos, mas ainda estava inconsciente. Eduardo pegou o envelope, os dedos sujos de sangue, e abriu. Dentro fotos, documentos, mensagens, provas que não só mostravam a podridão do gabinete, mas revelavam algo ainda mais devastador. Um segredo que Eduardo guardava a 7 chaves. Um segredo que, se viesse à tona, não apenas destruiria sua carreira, mas desmoronaria sua própria identidade. Helena continuou, a voz firme como uma sentença. Você não é o que todos pensam. Não é o homem que construiu esse império. Você é o responsável pela morte do nosso pai. O mundo de Eduardo estremeceu. A dor que sentia pela filha ferida foi engolida por uma onda de choque que o derrubou para dentro de si mesmo, para um abismo onde as sombras do passado se misturavam com a traição mais cruel. A memória de uma noite há décadas, um acidente nunca esclarecido, uma verdade escondida sob camadas de mentiras e silêncio. Miguel, ainda no chão, sentiu o ar faltar. A guerra que ele imaginava ser contra a corrupção era, na verdade, uma batalha dentro daquela família. Um conflito que queimava por dentro, mais mortal que qualquer bala. A filha ferida, o pai morto, a irmã que revelava segredos enterrados. Tudo fazia sentido, e nada fazia sentido ao mesmo tempo. Eduardo encarou Helena, os olhos vazios, a voz quase um sussurro. Por que agora? Por que tudo isso? Helena respondeu com uma calma assustadora. Porque a verdade sempre encontra um jeito de sair. E porque dessa vez não vamos deixar que você destrua mais ninguém para salvar a si mesmo. O silêncio voltou a tomar a praça, pesado como uma sentença. A multidão, antes espectadora, agora se tornava cúmplice involuntária de um drama que ultrapassava o poder e a política. Miguel levantou-se lentamente, a dor no corpo nada comparada à tempestade que se formava dentro dele. E ali, no meio da praça manchada de sangue e segredos, uma certeza cortava o ar. A batalha não era apenas contra a corrupção, nem contra o silêncio. Era contra a própria essência de Eduardo Vasconcelos. Um homem que, por trás do sorriso calculado, escondia um passado capaz de destruir tudo e todos. O jogo mudara. As peças se mexiam sozinhas e a próxima jogada não seria apenas decisiva, seria mortal. Eduardo Vasconcelos sentiu o chão sumir sob seus pés, enquanto o peso das palavras de Helena se enraizava em sua alma como um ferro em brasa. A praça, que até poucos minutos antes pulsava com o ritmo frenético da inauguração, agora parecia um palco de um pesadelo sem roteiro, onde cada rosto era um espelho refletindo a ruína iminente. O cheiro de suor, tinta fresca e sangue misturava-se num aroma sufocante, como se a própria cidade respirasse o desespero. Maria, ainda desacordada, repousava entre os braços trêmulos do pai, que agora parecia um homem despedaçado, incapaz de sustentar a máscara de poder que o acompanhara por tanto tempo. Eduardo sentiu a mão de Helena apertar seu braço com força, um gesto que carregava raiva, dor e uma determinação feroz.
Você não pode fugir disso, irmão. Não mais. Miguel, observando tudo com olhos que ardiam de uma mistura de compaixão e desconfiança, deu um passo à frente, a dor latejando em cada músculo do corpo, mas a mente afiada como uma lâmina. Então é verdade? Você matou o pai de vocês? Sua voz saiu rouca, carregada de incredulidade e uma pitada de revolta. Eduardo ergueu o rosto, os olhos agora vermelhos, não só pela dor, mas pelo peso de um segredo que o consumia há anos. Não foi intencional, foi um acidente. Mas vocês nunca entenderiam o que eu tive que fazer para proteger essa família, para proteger o que construí. Helena riu. Um som frio e cortante que ecoou como um trovão no silêncio da praça. Proteger? Você destruiu tudo. Nosso pai morreu porque você quis esconder suas falhas, suas ambições. E agora, olha onde estamos. Sua filha quase morta, seu império desmoronando, e você, mais perdido do que nunca. O ar pareceu congelar. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo som distante das sirenes que se aproximavam, carregando consigo a promessa de uma justiça que tardava, mas não falharia. Eduardo sentiu o gosto amargo da derrota misturar-se com a raiva que queimava em seu peito. Tudo aquilo era um inferno pessoal, um labirinto de dor e culpa, onde cada passo era uma punhalada. Mas então, algo que ninguém esperava aconteceu. A bolsa surrada que Miguel carregava, agora esquecida no chão, começou a emitir um som estranho, um bip constante, metálico e urgente. Todos os olhos se voltaram para aquele objeto esquecido e um frio percorreu a espinha de Eduardo. Miguel se abaixou lentamente, o coração disparado, e abriu a bolsa com mãos trêmulas. Dentro não havia apenas documentos e provas da corrupção. Havia um dispositivo eletrônico pequeno, mas poderoso, um gravador com uma memória oculta. Miguel apertou o play. E a voz que saiu dos alto-falantes era inconfundível. Eduardo Vasconcelos, falando em um tom baixo, conspiratório, detalhando planos que iam muito além da corrupção comum. Planos para eliminar, não só adversários políticos, mas membros da própria família, se necessário. A praça ficou em silêncio absoluto, o ar pesado, como se o tempo tivesse parado. A voz de Eduardo, fria e calculista, revelava uma verdade monstruosa. Ele não apenas havia causado a morte do pai por acidente, mas arquitetava uma teia de traições e assassinatos para manter seu império intacto. A filha ferida, o segredo da família, a corrupção, tudo era parte de um jogo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Helena olhou para o irmão, os olhos brilhando com uma mistura de horror e resolução. Você é um monstro, Eduardo. E agora, o mundo vai saber disso. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés, a linha tênue entre justiça e vingança se desfazendo em um mar de dúvidas. A guerra que ele pensava travar era apenas a superfície de um abismo sem fundo, onde cada verdade revelada criava novas feridas, mais profundas e sangrentas. E naquele instante, enquanto a multidão se afastava, sussurrando e temendo o que acabara de ouvir, Eduardo Vasconcelos percebeu que o jogo não era mais sobre poder ou corrupção. Era sobre sobrevivência e que, para isso, ele estava disposto a tudo. A praça, agora palco de uma traição ainda maior, guardava em seu silêncio a promessa de que nada jamais seria como antes. A próxima jogada estava nas mãos daqueles que ousassem enfrentar o monstro que se escondia atrás do sorriso. E o preço, como sempre, seria pago em sangue. Eduardo Vasconcelos permaneceu imóvel, o peso da revelação esmagando cada fibra do seu ser, enquanto a voz gravada ecoava na praça, desnudando um monstro que ele mesmo tentava esconder. O sol, antes tímido, reapareceu por entre as nuvens, lançando uma luz cruel sobre o cenário de ruína e traição. O cheiro de suor, tinta fresca e sangue agora se misturava ao aroma cortante de medo e desespero. Helena encarava o irmão com olhos de aço, a fúria e a dor entrelaçadas numa dança silenciosa.
Miguel, ainda segurando o gravador, sentia o coração pulsar como um tambor de guerra, a adrenalina queimando as veias enquanto a multidão se afastava, sussurrando, incapaz de digerir a monstruosidade que acabara de emergir. Mas então, algo que ninguém poderia prever aconteceu. Um murmúrio baixo começou a se espalhar entre os presentes, crescendo como um vendaval que rasga a calmaria. Um homem, vestido com o uniforme da polícia, avançou pelo meio da multidão, a expressão grave, os olhos fixos em Eduardo. Ele ergueu uma pasta grossa, cheia de documentos, e anunciou com voz firme: Eduardo Vasconcelos, você está preso por ordem judicial. Novas acusações foram apresentadas. Envolvimento em uma rede internacional de tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. O mundo pareceu girar mais rápido, o chão se abrindo em um abismo sem fim. Eduardo, que até então parecia um titã invencível, agora se via diante de um colapso total. O que parecia ser o ápice da sua queda, na verdade, era apenas o começo de um pesadelo ainda maior. Helena deu um passo à frente, a voz trêmula, mas cheia de uma verdade que queimava. Você não destruiu só nossa família. Você destruiu vidas que nunca imaginaram cruzar seu caminho. Pessoas que desapareceram, silenciadas por sua ganância. Miguel sentiu uma onda de náusea, uma mistura de alívio e horror. A corrupção que ele buscava combater agora tinha raízes que ultrapassavam a política local, mergulhando em um submundo tão obscuro que a própria justiça parecia pequena diante da monstruosidade. Mas a maior bomba ainda estava por vir. Enquanto Eduardo era algemado, um último documento caiu da pasta do policial. Uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo, mostrando uma criança sorridente, de olhos vivos, abraçada a um homem que não era Eduardo, mas alguém que todos acreditavam estar morto há anos, o verdadeiro pai de Helena e Eduardo. O silêncio voltou, pesado como uma sentença definitiva. Miguel olhou para Helena, que engoliu em seco, os olhos marejados. Isso muda tudo, sussurrou ela, a voz quebrada. Eduardo, algemado, encarou a fotografia com um olhar que misturava medo e desespero. A verdade que ele escondia não era apenas sobre corrupção ou assassinato. Era sobre identidade, traição e uma história que poderia destruir não só seu império, mas a própria essência de quem ele pensava ser. A praça, agora um caldeirão de segredos e mentiras, guardava em seu silêncio a promessa de que a próxima jogada não seria apenas mortal, seria uma batalha pela alma de todos ali. E enquanto o sol se punha, tingindo o céu de vermelho, uma pergunta cortava o ar como uma lâmina fria. Quem era realmente Eduardo Vasconcelos? E quem, afinal, controlava as peças desse jogo macabro? O jogo estava longe de acabar. E a verdade, como uma sombra faminta, continuava a se aproximar. Eduardo Vasconcelos sentiu as algemas apertarem seus pulsos como se fossem correntes invisíveis que prendiam não só seu corpo, mas sua alma inteira. A praça, antes palco de sua glória, agora se tornava um tribunal silencioso, onde cada olhar era uma sentença. O sol se punha, tingindo o céu de um vermelho que parecia o sangue derramado por tantas vidas esmagadas sob seu império. Helena permanecia ao lado, os olhos marejados, mas firmes, uma sentinela da verdade que ele tentava sufocar. Miguel observava tudo, o corpo ainda doendo, a mente fervilhando com as revelações, quando um sussurro começou a se espalhar entre os policiais e curiosos. Um murmúrio que crescia, carregado de incredulidade e medo. Um jovem oficial, que até então ficara à margem da confusão, se aproximou com passos hesitantes, segurando um envelope lacrado. Entregou-o a Helena, que abriu com dedos trêmulos, revelando um conjunto de documentos e fotos que fizeram o ar ao redor congelar. Entre as imagens, uma se destacou. Uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, mostrando Eduardo, ainda garoto, ao lado de um homem que não era o pai que ele conhecia, mas alguém com um olhar sombrio
e ameaçador. Ao lado, um documento oficial de adoção, datado de décadas atrás, que provava algo impossível. Eduardo Vasconcelos não era filho legítimo da família Vasconcelos. Ele havia sido adotado, e não por acaso, mas para substituir alguém que desaparecera misteriosamente. Helena encarou o irmão, a voz baixa e trêmula. Você nunca foi o nosso irmão de sangue. Você foi colocado aqui para apagar uma verdade que ninguém devia saber. Antes que Eduardo pudesse reagir, o jovem oficial continuou, a voz firme, mas carregada de um segredo ainda mais sombrio. E tem mais. Encontramos registros que ligam sua adoção a uma operação clandestina, uma rede que usava crianças desaparecidas para infiltrar agentes em famílias poderosas. Você não foi apenas adotado. Você foi plantado. O mundo de Eduardo desabou de vez. A máscara de homem poderoso se desfez, revelando um homem despedaçado, um estranho em sua própria vida. Miguel sentiu a dor daquele homem, mas também a fúria da traição que se estendia muito além da corrupção política. Helena continuou, a voz firme como um açoite. Você não é só um monstro político, você é uma mentira viva, uma peça de um jogo que começou muito antes de você nascer. Eduardo tentou falar, mas sua voz falhou. O chão parecia sumir sob seus pés, e o peso da verdade esmagava seu peito como uma pedra de mármore. A praça, agora um caldeirão de segredos, tinha se transformado no epicentro de uma conspiração que ultrapassava gerações. Miguel, aproximando-se, sentiu o ar pesado de um silêncio que carregava o prenúncio de tempestades ainda maiores. Quem é você, então? Quem você realmente é? Antes que Eduardo pudesse responder, um grito cortou a noite. A voz de Maria, que agora despertava, os olhos brilhando com uma luz que ninguém esperava. Pai, eu sei tudo. O choque foi tão profundo que o tempo pareceu parar. Eduardo olhou para a filha, a confusão e o medo estampados no rosto. Maria continuou com uma calma assustadora. Eu ouvi as conversas, vi os documentos escondidos no seu escritório. Você tentou me proteger da verdade, mas não pode mais esconder quem você realmente é. A praça, tomada por um silêncio mortal, assistia à implosão de uma família, de um império e de uma identidade que se desfazia em 1000 pedaços. O que parecia ser a queda de um homem poderoso revelou-se o desmoronar de uma mentira construída sobre sangue, silêncio e manipulação. E ali, sob o céu que escurecia, uma certeza cortava o ar. A verdadeira batalha estava apenas começando, não pela corrupção, nem pelo poder, mas pela alma perdida de um homem que jamais soube quem realmente era. E no fundo, todos se perguntavam quem, afinal, puxava as cordas desse jogo macabro. Porque, no fim, o maior monstro não era Eduardo Vasconcelos. Era a sombra invisível que o criara. Eduardo Vasconcelos sentiu o peso da noite cair sobre seus ombros como uma sentença definitiva. A praça, agora deserta, guardava o eco das revelações que haviam dilacerado sua vida em público. O cheiro de suor, tinta fresca e sangue secava no ar, misturando-se ao frio cortante que invadia seus ossos. Helena permanecia ao seu lado, uma presença firme e implacável, enquanto Miguel observava de longe, a mente fervilhando com as peças desse quebra-cabeça, que parecia não ter fim. Mas então, quando a escuridão parecia engolir tudo, um som inesperado rompeu o silêncio. O toque insistente de um celular. Eduardo, com mãos trêmulas, tirou o aparelho do bolso do paletó. A tela brilhava com uma chamada recebida. Número desconhecido. O coração dele disparou. O ar ficou denso, como se o próprio destino estivesse prestes a revelar sua última carta. Com um suspiro pesado, ele atendeu. Do outro lado da linha, uma voz feminina, fria e distante, falou com uma clareza que cortava como navalha. Eduardo, você acha que conhece sua história, mas está errado, muito errado. Eduardo engoliu em seco, a garganta seca, a respiração presa. Quem é você? A voz riu,
um som cruel e vazio, como o eco de um túmulo. Sou quem sempre esteve por trás das cortinas, manipulando cada movimento seu, cada mentira, cada segredo. Sou a verdadeira razão pela qual você foi colocado naquela família, o fantasma que você nunca viu. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que quer dizer? Quem, antes que pudesse terminar, a voz continuou, revelando um segredo que faria a terra tremer. Você não foi adotado para substituir um desaparecido qualquer. Você é o filho biológico do homem que matou seu pai, e ele está vivo, seu verdadeiro pai. Ele está esperando para reivindicar o que é seu. O mundo de Eduardo desabou em silêncio absoluto. O ar parecia faltar. O frio apertava o peito com mãos invisíveis. Helena e Miguel, atentos à conversa que não podiam ouvir, perceberam a mudança no rosto dele, um misto de terror, desespero e uma esperança doentia. A voz finalizou com uma promessa sombria. Prepare-se, Eduardo. A verdadeira guerra está apenas começando, e desta vez você não terá como fugir. A ligação caiu. Eduardo ficou ali, imóvel, o celular ainda na mão. O eco daquela voz assombrando cada pensamento. A verdade que ele acreditava conhecer se desfez em cinzas, e diante dele, um abismo novo e desconhecido se abria. Um abismo onde sangue, traição e identidade se entrelaçavam numa dança macabra. Helena se aproximou, a voz baixa, quase um sussurro. Quem é ele, Eduardo? Quem é seu verdadeiro pai? Mas Eduardo não tinha resposta. O homem que ele pensava ser havia morrido naquela praça, sob o peso de segredos que nem ele mesmo poderia suportar. E agora só restava a pergunta que queimava como brasa viva no peito de todos. Quem, afinal, puxava as cordas desse jogo sombrio? E até onde Eduardo estaria disposto a ir para enfrentar a sombra que sempre esteve à espreita, esperando para reivindicar seu lugar? A noite engoliu a praça. E com ela, a promessa de que nada jamais seria como antes. A guerra que se desenhava não era apenas por poder ou justiça, era pela alma perdida de um homem e pela verdade que poderia destruir tudo o que restava. O jogo continuava, mais cruel e imprevisível do que nunca. Eduardo Vasconcelos permaneceu parado, o celular ainda quente na mão, o peso da voz misteriosa ecoando como um trovão surdo dentro do peito. A praça deserta ao redor parecia um cemitério de ilusões, onde cada sombra carregava o silêncio de um segredo que ameaçava engolir tudo. Helena e Miguel o observavam expectantes, mas havia algo diferente no olhar de Eduardo, um brilho sombrio, uma centelha que não era medo nem desespero, mas algo mais profundo, mais aterrador. Ele respirou fundo, tentando agarrar os fragmentos de sua sanidade, quando o telefone vibrou novamente. Era uma mensagem. Venha sozinho ao endereço que vou enviar. Lá, tudo será revelado. Eduardo hesitou. Mas a curiosidade, misturada com uma necessidade desesperada de respostas, venceu o medo. Ele abriu o mapa, um endereço numa rua esquecida do centro histórico da cidade, um lugar onde o tempo parecia ter parado, com fachadas descascadas e o cheiro de mofo impregnado no ar. Helena tentou intervir, a voz carregada de preocupação. Não vá, Eduardo. Isso pode ser uma armadilha. Mas ele já estava decidido. Preciso saber. Preciso entender quem eu sou de verdade. Miguel, mesmo com a dor latejando no corpo, ofereceu-se para acompanhá-lo, mas Eduardo balançou a cabeça. Não, isso é meu demônio para enfrentar. Ao chegar ao local, um casarão antigo, com janelas quebradas e portas rangendo, o ar parecia pesado, como se carregasse o fedor de segredos podres. Eduardo empurrou a porta que rangeu como um lamento e entrou. O ambiente estava escuro, iluminado apenas por uma vela trêmula que projetava sombras dançantes nas paredes. No centro da sala, uma figura estava sentada, de costas para ele. Quem é você? Eduardo perguntou, a voz falhando.
A figura se virou lentamente, revelando um rosto que Eduardo jamais imaginaria ver. Um homem com olhos tão familiares que parecia um espelho distorcido do próprio Eduardo. O rosto era marcado por cicatrizes, mas havia algo nos olhos, uma mistura de rancor e tristeza que cortava como um punhal. Sou seu verdadeiro pai, Eduardo, aquele que você achava morto e que nunca morreu. O chão pareceu desabar sob os pés de Eduardo. A verdade que ele buscava não era apenas uma sombra do passado, mas um monstro vivo, respirando, esperando para reivindicar o que era seu. Por que me abandonou? Por que deixou que eu vivesse essa mentira? Eduardo perguntou, a voz carregada de dor e raiva. O homem sorriu, um sorriso amargo que parecia carregar séculos de sofrimento. Porque você era a peça final de um jogo que eu não podia perder. Porque, para proteger você, precisei desaparecer. E porque agora chegou a hora de você entender o preço da verdade. Antes que Eduardo pudesse responder, a porta atrás dele se fechou com um estrondo e as luzes se apagaram, mergulhando-o numa escuridão tão densa que parecia engolir sua alma. No silêncio absoluto, uma última frase ecoou, fria como gelo. Você nunca foi o protagonista da sua história, Eduardo. Sempre foi o peão. E agora, o tabuleiro está virado. E ali, na penumbra daquele casarão esquecido, Eduardo Vasconcelos percebeu que a guerra pela sua identidade não era apenas contra inimigos visíveis, mas contra sombras que habitavam dentro de si mesmo. Um jogo onde cada movimento poderia ser o último, e onde a verdade, mais do que libertar, poderia condenar. O que viria a seguir era um mistério tão profundo quanto a noite que o envolvia, e uma certeza cortante. Nada jamais seria como antes. O jogo continuava, e a próxima jogada seria a mais cruel de todas. Eduardo Vasconcelos sentiu o peso da escuridão envolver seu corpo, a sensação de estar preso numa cela invisível que se fechava a cada respiração. O casarão antigo parecia um túmulo onde suas certezas eram enterradas vivas, e a voz do homem à sua frente reverberava como um trovão soterrado. Ele não era o protagonista, mas um peão, uma peça movida por mãos que nunca vira, por um destino que nunca escolheu. O silêncio foi quebrado por um clique metálico. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher que Eduardo conhecia bem, sua esposa, Laura. Mas havia algo estranho nela. O olhar era frio, distante, quase irreconhecível. Ela entrou sem dizer uma palavra, fechando a porta atrás de si com um estalo seco. Laura! Eduardo sussurrou, a voz embargada pelo medo e pela incredulidade. Ela sorriu, mas não com o calor que ele lembrava. Era um sorriso cortante, afiado como uma lâmina escondida. Você acha que sabe tudo? Que a verdade está aqui? Está enganado. Antes que ele pudesse reagir, ela tirou do bolso um pequeno pendrive e o jogou no chão entre eles. Isso é só o começo. Você nunca foi o único peão. Eu também jogo. E há muito tempo. O homem com cicatrizes observava em silêncio, um brilho sombrio nos olhos. Laura continuou. Enquanto você lutava para descobrir quem era, eu construía um império paralelo, nas sombras. Um império que controla não só políticos, mas também o crime, a mídia, até mesmo a polícia. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. A mulher que ele amava era, na verdade, a rainha daquela teia de mentiras e manipulações. A dor de ser traído por quem mais confiava queimava como ácido em suas veias. Por quê? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Porque o poder não é para os fracos, Eduardo. E você sempre foi fraco demais para carregar esse fardo sozinho. Laura deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma determinação cruel. Eu precisava controlar o jogo para garantir que ninguém jamais descobrisse a verdade sobre você ou sobre mim. Miguel, que havia seguido Eduardo discretamente, entrou no casarão, o rosto marcado pela exaustão e pela dor. Ele parou na porta, observando a cena com um misto de horror e descrença. Então tudo isso... E começou Miguel. Foi uma farsa?
Uma peça de teatro onde todos somos marionetes? Laura riu, um som frio e cruel. Exatamente. Vocês dois foram usados, manipulados, mas agora a cortina está caindo e o espetáculo está apenas começando. Eduardo sentiu a raiva e a traição se misturarem num turbilhão que ameaçava explodir. A mulher que ele amava, o homem que dizia ser seu pai, até mesmo Miguel, todos eram peças de um jogo muito maior. Um jogo que ele mal começava a entender. Então, num movimento inesperado, Laura sacou uma arma, apontando diretamente para Eduardo. Você vai me ajudar a terminar o que começamos, ou vai desaparecer para sempre. O tempo pareceu congelar. Eduardo encarou o olhar implacável da mulher que o havia traído, sentindo a dor de 1000 facadas invisíveis. O jogo havia mudado de novo, e agora ele não lutava apenas pela verdade ou pelo poder, lutava pela própria vida. No silêncio pesado do casarão, uma única pergunta queimava no ar, afiada como um estilete. Quem, afinal, era o verdadeiro monstro? E quem sobreviveria para contar essa história? A resposta, como sempre, estava nas sombras, esperando para atacar. Eduardo Vasconcelos sentiu a arma fria na sua direção, o dedo de Laura tenso no gatilho, enquanto o ar parecia se comprimir, sufocando cada pensamento. O calor da traição queimava sua pele, um fogo que se espalhava por dentro, consumindo o que restava de confiança e esperança. Miguel, parado na porta, os olhos arregalados, parecia o único testemunha viva daquele instante congelado no tempo. Mas então, algo que ninguém poderia prever aconteceu. Um estalo seco, um clique que não era o gatilho, mas o som de um cadeado se abrindo. A porta do casarão foi arrombada por um grupo de homens mascarados que invadiram o ambiente com uma precisão cirúrgica. Um deles avançou até Laura, desarmando-a num movimento rápido, enquanto o outro puxava Eduardo para trás, protegendo-o do caos que se instalava. No meio da confusão, uma voz grave e autoritária cortou o ar. Eduardo Vasconcelos, você está preso por ordem da Interpol. A operação Quebra-Queixo acaba de ser deflagrada. A palavra soou como um golpe certeiro, uma sentença que esmagava qualquer resquício de poder que ainda restava. Laura, agora algemada, lançou um olhar furioso para Eduardo, mas ele mal conseguia reagir. O homem que dizia ser seu pai, o verdadeiro fantasma daquela história, foi também contido por agentes que surgiram das sombras, revelando que aquele casarão era apenas a ponta do iceberg de uma rede internacional que há anos manipulava políticos, criminosos e famílias inteiras. Miguel, atônito, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tudo aquilo que ele acreditava ser a verdade, a corrupção, a traição, o jogo de poder, era apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Uma teia de mentiras que se estendia para além das fronteiras, envolvendo nomes que jamais imaginara. E então, no meio daquele turbilhão, um documento foi entregue a Eduardo. Um passaporte falso, com um nome que ele nunca ouvira, Rafael Dias. A identidade que ele carregava, a vida que acreditava viver, era uma farsa completa. Ele não era apenas um peão, nem uma peça substituída. Ele era um agente duplo, criado e manipulado por uma organização secreta para infiltrar-se nas entranhas do poder. O choque foi tão profundo que Eduardo caiu de joelhos, sentindo a dor se espalhar como um veneno que queimava cada célula. A voz do homem que dizia ser seu pai, agora algemado ao seu lado, sussurrou com um sorriso sombrio. Você nunca foi meu filho, Eduardo. Você sempre foi a arma que eles queriam. Helena, chorando, se aproximou, mas Miguel a segurou pelo braço. Isso muda tudo. Não é só uma batalha familiar. É uma guerra contra um inimigo invisível que está dentro de todos nós. Eduardo levantou os olhos encarando o teto do casarão, onde as sombras dançavam como fantasmas. A verdade que ele buscava não era uma luz libertadora, mas uma escuridão que ameaçava engolir tudo. O jogo, afinal, não era entre irmãos, nem entre amantes traídos. Era um tabuleiro global,
onde vidas eram peças descartáveis e o preço da liberdade era a própria sanidade. E ali, no silêncio pesado da prisão improvisada, uma última certeza cortava como um estilete. Ninguém estava seguro. Nem mesmo Eduardo Vasconcelos ou Rafael Dias poderia confiar em quem dizia ser amigo, inimigo ou família. O jogo continuava, e a próxima jogada seria a mais mortal de todas. Eduardo Vasconcelos permaneceu ajoelhado, o corpo ainda trêmulo, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor como um castelo de cartas encharcado pela tempestade. O nome Rafael Dias queimava em sua mente, uma sombra que se infiltrava em cada pensamento, corroendo a identidade que ele acreditava possuir. O casarão, agora transformado em prisão, parecia um túmulo onde suas certezas eram enterradas vivas. Helena chorava silenciosamente, o rosto marcado pela dor de uma família despedaçada, enquanto Miguel tentava juntar os pedaços de uma verdade que se mostrava cada vez mais monstruosa. O homem que dizia ser o pai verdadeiro de Eduardo permanecia algemado ao seu lado, um espectro que sorria com a frieza de quem conhece segredos que matam. Mas então, no meio daquele silêncio pesado, um som inesperado quebrou a tensão. O toque insistente do celular de Eduardo. Ele hesitou, o olhar perdido entre o passado e o presente, antes de atender. Do outro lado da linha, uma voz masculina, firme e fria, falou com uma clareza que cortava como um bisturi. Rafael Dias, ou Eduardo Vasconcelos, não importa mais. Você foi criado para ser o peão perfeito. Mas descobrimos que você não é só um agente duplo. Você é o elo perdido. Da coração de Eduardo disparou, uma dor que se espalhou como fogo pelo peito. Que elo perdido? Do que está falando? A voz respondeu impassível. Você carrega no sangue a chave para a maior operação que já existiu. Um segredo que nem você sabe que possui. Seu DNA não é apenas uma falsificação. É a verdadeira linha que conecta todas as peças desse jogo. Você é o filho biológico do homem que desapareceu misteriosamente anos atrás. O verdadeiro patriarca dos Vasconcelos. E, ao mesmo tempo, o herdeiro de uma linhagem que deveria ter sido apagada. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. O mundo que ele conhecia, a mentira que ele vivia, desmoronavam em um abismo sem fundo. A voz continuou. Você foi criado para infiltrar, para destruir, para proteger, tudo ao mesmo tempo. Mas a verdade é que você é a última peça de um quebra-cabeça que ninguém queria montar. E agora, a organização quer você vivo ou morto. Antes que pudesse reagir, a linha caiu, deixando Eduardo com o eco de uma sentença que queimava como ácido na alma. Helena se aproximou, a voz trêmula. Isso significa que tudo o que vivemos, tudo o que sofremos, foi manipulado desde o começo? Miguel, com os olhos ardendo, respondeu. Não só manipulado, você foi criado para ser um monstro e um salvador ao mesmo tempo. Um paradoxo ambulante. Eduardo levantou o olhar, a mente uma tempestade de dúvidas e medo. Então quem eu sou? Quem eu posso confiar? Se minha vida inteira é uma mentira, se meu sangue é uma arma, o que resta de mim? No mesmo instante, as luzes do casarão piscaram e uma sombra surgiu na porta. Não um inimigo comum, mas uma figura que Eduardo jamais imaginara ver ali. Laura, sua esposa, com um sorriso que misturava triunfo e tristeza. Você acha que tudo acabou? Ela disse, a voz carregada de segredos. Eu sempre soube que você não era só um peão. Você é a chave para abrir a porta que ninguém quer que seja aberta. Eduardo sentiu a dor da traição se transformar em um frio cortante, enquanto a verdade se tornava uma prisão ainda maior. E ali, naquele instante congelado no tempo, uma última revelação caiu como um raio. Laura não era apenas sua esposa, ela era a verdadeira mente por trás da organização, a rainha invisível que orquestrava o jogo desde as sombras, manipulando não só Eduardo, mas todos que ousavam desafiar o império. O ar ficou pesado,
O silêncio mortal. Eduardo percebeu que a guerra não era apenas por poder ou identidade. Era uma batalha pela alma, pela verdade e pela sobrevivência. Uma guerra onde o inimigo mais perigoso estava mais próximo do que jamais imaginara. O jogo, enfim, revelava sua face mais cruel. E a próxima jogada seria a mais devastadora de todas. Eduardo Vasconcelos permaneceu ali, no meio da penumbra do casarão, que agora mais parecia uma prisão, sentindo o peso esmagador de tudo que descobrira. A verdade, tão cruel e tortuosa, não só desfez sua identidade, mas desnudou uma teia de mentiras que o envolvia desde o primeiro instante em que pôs os pés naquela família. Laura, a mulher que ele amara e confiara, era a mente por trás da organização que manipulava vidas como peças descartáveis. Helena, sua irmã, a única que parecia querer justiça, estava ali, ao seu lado, mas mesmo ela carregava cicatrizes profundas dessa guerra invisível. Miguel, o homem que buscava a verdade, agora mais do que nunca, sabia que estavam presos num jogo onde não havia regras claras, apenas sobrevivência. O silêncio pesado foi quebrado por passos firmes que ecoaram na sala. Homens mascarados, agentes da operação Quebra-Queixo, entraram com documentos, armas e ordens. Eduardo foi algemado novamente, mas dessa vez algo dentro dele mudou. Não era mais o homem perdido, o peão sem rumo. A revelação de que era o elo perdido, o filho biológico do verdadeiro patriarca, o colocou num lugar perigoso, mas também poderoso, se soubesse usar essa verdade. Laura, agora desmascarada, encarava-o com um sorriso amargo, como se desafiasse o destino. Você acha que pode me derrotar, Eduardo? Eu criei esse império. Eu controlo as peças que você nem sabe que existem. Mas Eduardo, com o olhar firme, respondeu: Você pode controlar o jogo, Laura, mas não controla o fim dele. Eu não sou mais o peão. Eu sou o jogador que vai virar essa mesa. Helena se aproximou, segurando a mão do irmão com força. Chega de mentiras. Chega de sangue derramado em nome de poder. Vamos acabar com isso juntos. Miguel assentiu, o rosto marcado pela exaustão, mas com uma chama de esperança. A justiça está chegando. E dessa vez, ela não vai falhar. Enquanto os agentes levavam Eduardo e Laura para fora do casarão, a noite começava a ceder lugar ao amanhecer. Lá fora, a Praça da Liberdade, onde tudo começara, já se preparava para um novo dia. Um dia em que as sombras do passado ainda lançavam seus longos dedos, mas onde a luz da verdade começava a romper. Eduardo sabia que a batalha estava longe de acabar. A organização que Laura comandava não cairia facilmente, e o preço da liberdade seria alto. Mas pela primeira vez, ele sentia algo que há muito tempo não sentia: controle. O controle de sua própria história. E enquanto o sol despontava no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e vermelhos, uma pergunta pairava no ar, pesada e urgente. Quem realmente puxa as cordas desse jogo macabro? E quem sobreviveria para contar a próxima história? O jogo não terminou. Ele apenas mudou de tabuleiro. E você, que acompanhou cada passo dessa trama, não pode perder o que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as histórias exclusivas que só aqui você encontra. Esmague o like agora mesmo para mostrar que está do nosso lado e alimentar o algoritmo que traz mais conteúdo como esse. Encha o comentário com suas teorias, suas dúvidas, seus gritos. Queremos saber o que você pensa sobre esse desfecho. E não espere um segundo a mais para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. Esse é o momento de mostrar sua força. Não deixe essa história morrer aqui.